Bom, nessa volta da Pato Geral, né, a gente resolveu dividir arbitrariamente. A gente tirou imuno, porque imuno vocês estão tendo, imunopatologia, isso vai aparecer nas doenças da autópsia. E a gente arbitrariamente dividiu em como as células adoecem, depois como tecidos respondem, ou seja, inflamação. E agora nós vamos falar como os vasos entopem ou dilatam, que é uma das coisas que a principal causa de morte ainda é a doença cardiovascular, doença crescente, e isso faz parte do... A gente entender mais ou menos como é que... quais são os mecanismos, digamos, reguladores do vaso, com uma ênfase não sobre controle do tônus vascular, não, nós vamos falar mais do ponto de vista do que entope um vaso, ou do que faz esse vaso arrebentar. Ou seja, a parte de como os vasos contraem, como se regula a pressão arterial, vai ficar na base cardio depois. A gente vai discutir isso quando estiver discutindo hipertensão. Agora, hoje, é saber o que faz o sangue ficar dentro dos vasos e como é que eles entopem ou dilatam. A observação e os vasos, você vai ver que tem duas coisas que vocês vão levar em conta, que vai ser importante, que toda a propedêutica de semiologia vai ser desde a observação do exame clínico, e vocês vão tentar identificar se está saindo conteúdo líquido do vaso. Em outras palavras, nós vamos ter que distinguir entre edema e hemorragia, por exemplo. Não é? Vamos ter que discutir se o vaso está sangrando, se é um vaso pequeno ou grande. Porque nós vamos ter que distinguir, por exemplo, o que é petequia. Petequia é uma bolinha de sangue, geralmente na pele, de menos que de 1 a 2 milímetros. Aí nós vamos ver depois, então significa que são pequenos vasinhos. Aí você vai ter vasos um pouquinho maiores, que vão dar um sangramento tipo púrpura, que são vasos acima de 3 milímetros. Ou vai ter um baita de hematoma, se for um monte de vaso, um vaso de calibre grande que alterou. Isso está tudo no livro e vai estar no texto. Eu só estou dizendo que uma das coisas que você vai fazer no indivíduo, né, é olhar, procurar sangramento em vários pontos, na pele, no fundo de olho. Às vezes você não vai conseguir enxergar, mas você vai procurar sangue oculto nas fezes, você vai pesquisar hematúria, vai ver presença de hemácias na urina. Que vai fazer parte do chamado distúrbio de excesso de sangramento. Outras circunstâncias, você vai ter que saber se o indivíduo inchou, né? Na inflamação a gente viu, vocês viram o mecanismo de edema, que na inflamação, né? Mecanismos, como é que você extravasa líquido de dentro de um vaso. Ou vocês vão ver que pode acontecer, ou um tecido pode acumular líquido baseado desde uma obstrução linfática, caso clássico, né? Doenças filariosas, linfoma pode aparecer com edema, porque os vasos linfáticos estão preenchidos. Muitas mulheres, na época que se queria esvaziar tudo que era linfonodo axilar por causa de câncer de mama, ou fazia radioterapia ainda, uma das complicações que mais atrapalhava a qualidade de vida das mulheres era um edema persistente no braço do lado que foi feita a mastectomia. Por isso que surgiu a ideia depois de fazer o linfonodo sentinela, né? Porque antigamente se tirava qualquer linfonodo. O ginecologista é um cirurgião um pouco afoito, né? E ele tirava o peitoral, cavocava o linfonodo axilar, no sentido de fazer bem, às vezes ele tirava desnecessariamente cadeias linfáticas, né? Que eram em excesso, e isso dava um baita de um transtorno para a mulher, né? Com incapacidade. Em alguns lugares você vai querer saber, então, esses líquidos acumulados, eles vão ter nomes diferentes, né? Por exemplo, quando sangra na cavidade pleural, a gente chama de hemotórax, hemopericárdio. Você vai ver que tem uma coisa chamada hemartrose, uma lesão ligamentar. Então, o que dava, por exemplo, o indivíduo que era hemofílico, que o indivíduo hemofílico, uma das complicações dele é que aqueles pequenos traumas que a gente tem nas articulações, ele é capaz de você provocar sangramentos. Isso dá um acúmulo de sangue e uma destruição
e uma lesão inflamatória com fibrose do joelho, da coluna, dos discos intervertebrais, dando então os chamados pseudotumores hemofílicos, né, que é um conjunto de um mecanismo de sangramento com resposta inflamatória associada. E ainda nessa linha, né, de procurar hemorragia, o próprio fato, quando o indivíduo está anticoagulado, ou por exemplo, um hemofílico, ele vai aparecer hematoma em tudo quanto é lado. O que mostra que a regra nossa, pelo fato da gente viver num mundo meio contudo, e da gente andar bastante, que existe sempre a lesão de vaso, de microvasos, e que eles são constantemente reparados. Então, toda vez, o fato, então, quando você tem um indivíduo que está com plaquetopenia, ou um indivíduo que tem uma insuficiência hepática, vai aparecer um monte de sufusões hemorrágicas, ou de hematomas, ou de petequias, ou de púrpuras, que normalmente não deviam ocorrer. Mas isso mostra que na ausência de fenômeno de coagulação, nós sempre estamos arrebentando o vaso e sempre estamos corrigindo, consertando isso. Então, ativar o mecanismo de coagulação não é um fenômeno patológico, ele é absolutamente fisiológico. Aliás, a gente sabe que a maior causa de morte é infarto do miocárdio, são entupimentos do vaso, coronária ou cérebro. Se eu chegar para vocês e falar assim, eu dou um remédio para vocês que vocês nunca mais vão entupir vaso nenhum, vocês tomam? Porque ou seja, o mecanismo de coagulação, ele foi um mecanismo adaptativo positivo. As espécies que começaram a coagular tiveram vantagem adaptativa sobre os outras espécies. E quanto maior o animal, quanto mais evoluído ele está na escala zoológica, mais, digamos, sofisticados são os mecanismos de coagulação. Ele começa com anfíbio, mas o anfíbio é baixo, esse sistema, né? Peixe já tem dificuldade de coagular, o sistema de cascata amplificada dos mecanismos de coagulação, eles ainda não estão bem desenvolvidos, e a partir de mamífero é que você tem um sistema de coagulação bastante eficiente. Ainda como, então ali a gente, tudo que é hemorragia em algum lugar, cavidade, a gente vai chamar de hematoma, mas vai ter nomes, se for na articulação a gente costuma chamar nome, o médico costuma dar nome para as coisas para parecer mais esperto, né? Mais erudito, né? Você tende a colocar os nomes numa articulação, artrose, hemopericárdio, heperitônio, hemotórax, né? Mas no fundo tudo é hemorragia, coisa de grandes vasos. Então a gente vai, só para definir por que eu estou dando coagulação e mecanismo de hemostasia, a gente vai dizer que muitas das doenças você vai procurar sangue em lugares, através do urina ou através de exames de laboratório. Bom, então, a outra coisa que vocês vão ouvir falar também é o indivíduo com hiperemia e congestão. Quer dizer, as duas coisas a pele fica vermelha. Só que a hiperemia é um fenômeno ativo por vasodilatação. Se você fala uma besteira, tem gente que fica corado, não fica? Fica vermelho. Não tem umas pessoas que mudam, que parece papel tornassol, né? Que a pessoa muda de cor. Isso é hiperemia. Se você tem uma inflamação com um abscesso, aquele vermelhidão de uma inflamação, você vai chamar isso de hiperemia, ou seja, você recrutou microcirculação e aquilo é por um problema então de vasodilatação. Mas se você tem, por exemplo, um tumor invadindo a cava superior, não fica vermelho? Mas o fenômeno não é por vasodilatação, é por congestão venosa. Então vocês vão ver que tem manobras para você saber se o negócio é arterial ou venoso, baseando inclusive na forma como você
palpa o doente, você aperta aquela lesão para saber de que lado está vindo o fluxo, na hora, o que está fazendo aquela lesão ficar hiperemiada. Então, a propedêutica é muito importante para distinguir se um lugar está avermelhado, se é porque a estase venosa está acontecendo ou porque tem varizes, tem uma congestão venosa. É diferente do que você ter uma celulite, uma erisipela, que vai ter, a pele vai ficar vermelha, mas com outras características, com vasodilatação e sinais flogísticos. Ou então reflexo, né? Você corre, não tem pessoa que corre e fica vermelho? Aumenta o hábito cardíaco, aumento do recrutamento. Então, é só para... Isso está tudo no livro, vocês vão aprender e vai fazer parte da vida de vocês utilizar esses termos e a gente tem que ter um pouco da definição deles. Aí, a gente tem hemostasia, então é uma das coisas que a gente vai ter que ensinar, porque ou por falta dela ou por excesso dela, você vai ter problemas. Né? E a gente tem dois tipos de, o que a gente chama de hemostasia normal, o processo normal, que é a hemostasia que a gente chama de primária e outra que a gente chama de secundária. A hemostasia primária é aquela que depende basicamente de alterações de ativação de plaqueta e lesão no endotélio e vasoconstrição. Quer dizer, é o band-aid que você põe na hora. São sistemas reflexos, né, que vão pegar o vaso, quando você tem uma lesão no vaso, ele tem uma lesão no endotélio, ele vai chegar para frente, ele fecha e tende a pôr um torniquete naquele vaso que está sangrando, está arrebentado, e também então ele independe de ativação do sistema de complemento. E a hemostasia secundária é quando esse processo primário não resolveu e você tem que lançar então a mão de uma cascata que amplifica o sinal e que o mais importante, ela tem que ser feita localmente. Porque como o sistema de hemostasia secundária ele está presente em ele tem precursores em todo o sangue, seria uma tragédia se você começasse a coagular num lugar e essa coagulação passasse para todos os vasos. Tem que controlar, tem que ter um freio muito potente nisso. E, aliás, tem algumas circunstâncias que o indivíduo, você vai ver uma sigla chamada CIVD, coagulação intravascular disseminada, que é uma situação onde um processo inflamatório, quando você tem uma inflamação sistêmica, você ativa sistemicamente os mecanismos de coagulação e você começa a fazer trombose de várias regiões e consome seus fatores de coagulação seguido então por um processo de incoagulabilidade do sangue. Um exemplo, não é incomum em crianças ou em pessoas idosas que em quadro cético você começa a perder partes do necrosar ponta, extremidade do dedo, aba de nariz, orelha. Eu tive recentemente, 2 anos atrás, que respondeu um inquérito policial de uma paciente que estava na HU, que fez tinha uma endometriose, uma proliferação do endométrio que saiu da trompa e ela caiu em cima da alça intestinal, foram raspar aquilo e deu uma das complicações da endometriose é você ter uma ruptura do intestino, demoraram para descobrir, ela fez uma sepsis. Era uma senhora de 30 e poucos anos, uma secretária do Museu de Arte Contemporânea da USP, e ela começou perdendo a ponta dos pés. Depois perdeu o pé, depois perdeu a perna, e aí amputaram no nível da coxa, por coagulação intravascular disseminada, por uma septicemia. Então, você não vê que essas infecções graves, por alguns, podem levar a um quadro de coagulação intravascular disseminada. Praticamente todo indivíduo que está em septicemia, ele tem um estado que a gente chama de trombofilia, de ativação do sistema de coagulação. Então, ou seja, a hemostasia primária, o conceito que o fenômeno de contenção do sangue está restrito necessariamente ao local, porque quem modula é o vaso lesado, é o endotélio que foi lesado.
Ao passo que a hemostasia secundária, ela lança mão de um outro sistema que é circulante, que é uma cascata que simplifica. Cada vez que você passa de um canal para outro, se ativa, você vai amplificando esse sistema de enzimas que são, digamos, presentes em forma inativa do plasma e que são ativadas. E o grande segredo é você fazer esse sistema que está difusamente presente em todo o nosso sangue, somente ocorrer naquele sistema, naquele território. Então tem que ter mecanismos de conversa entre a hemostasia primária e secundária para que você não tenha um processo disseminado. Quando você tem uma sepsis, você não consegue controlar isso e você tem coagulação intravascular disseminada. Em última análise, todo o processo de coagulação de hemostasia secundária forma uma coisa chamada trombo. Então, o trombo não necessariamente é um fenômeno, se uma trombose, não é um mecanismo patológico, é um mecanismo fisiológico. Desde que o trombo esteja confinado, siga a história natural de um trombo. Que é, ele fica ali, e o que acontece com o trombo? Depois que ele se formou, ele fica para sempre? O único trombose que fica para sempre é que normalmente a minha mulher tem quando fica brava comigo. A tromba se desenvolve, chama-se trombose conjugal, que não é presente esse mecanismo e que demora meses para passar. Nem sempre você faz alguns deslizes que você faz, todo mundo deve ver em família, sabe que existe às vezes uma trombose familiar que não há clexane nem heparina que resolva, né? Então, o trombo, ele está lá dentro e faz o quê? O que ele tem que acontecer com o trombo? Qual que é o destino dele? O que você faria se você tivesse que planejar o sistema? Ele teria que ser reabsorvido. Ele teria que ser lisado. Depois que você consertou, ele tem que sair. Então, tem mecanismo de organização do trombo que nós vamos fazer. O trombo, então, se você tem um sistema que está sempre ativando a trombose além da doença, aí que você tem uma trombose doença. Quer dizer, se além do estímulo que causou aquela trombose, esse processo continua, por exemplo, um sistema varicoso, né? Aquele vaso dilatado, aquela veia dilatada, vai favorecer sempre uma congestão. E essa congestão em si pode gerar sempre um mecanismo de ativação de trombose. Quando, às vezes, isso acontece nas veias profundas da perna, chama-se trombose venosa profunda. Ou às vezes você põe um catéter, é muito comum você pôr intracátia. E a ponta daquele catéter pode estar constantemente lesando o endotélio e constantemente se está fazendo trombos que nunca se organizam. Você pode ter uma válvula calcificada. Toda vez que você escuta um sopro em um lugar, é sinal que a trombose pode ocorrer. Por isso que, ou então você tem uma valvulite crônica pode ser uma fonte de trombos. Por que vocês, toda vez, como indicação por exemplo, de anticoagulação, importante é quando você tem uma fibrilação atrial. Vocês sabem o que é fibrilação atrial, não sabem? Eu não estou conseguindo estabelecer contato com vocês, eu não estou entendendo aquela linguagem não verbal. Eu estou achando que vocês estão perdidos no mundo. Quando é que vocês voltaram de aula? Segunda. Então é isso. Há um fenômeno é que nem ganhar Libertadores, né? Depois você fica sem essa motivação constante. Mas uma fibrilação atrial é quando você tem uma incoordenação do batimento atrial que fica numa alta frequência, mas não resulta em nenhuma contração efetiva. Isso significa estase sanguínea no átrio e isso favorece. Então, se o sangue não anda, ele tende a trombosar ali. Resultado, se você está no átrio direito, para onde pode ir? Pode ir para a artéria pulmonar. O que exatamente faz? É a estase ou é o fluxo turbulento? Alteração, tanto a estase quanto o fluxo turbulento favorecem. Então, se você tem, por exemplo, no caso da valvulopatia, é o fluxo turbulento que forma ali. Aquela onda de fluxo turbulento, ela tem uma lesão mecânica do endotélio.
Então, o endotélio nós vamos ver que o endotélio tem um importante papel na homeostasia. Por exemplo, o lugar de trombose, placa de ateroma, lembra aquelas placas de gordura que a gente vê na horta? Na hora que você lesou o endotélio e tem gordura ou colágeno embaixo, aqui não é um lugar de trombose, é arteriosclerose complicada. Por isso que às vezes sai um trombo daqueles, que está na horta, vai parar na ponta do pé e tem uma necrosezinha de dedo idoso, por exemplo. Então, onde você põe o citoscópio e vê o sopro, é lugar de trombo. Aonde tem uma placa de ateroma, é lugar de trombo. Aonde você tem uma estase venosa, tipo uma veia ou uma fibrilação atrial, é lugar de trombo. Por isso que o indivíduo com fibrilação arterial, ele ganha de presente o quê? Anticoagulação. Porque você vai ver que muitos das AVCs em idosos são frutos de fibrilação atrial. Professor, Oi. uma dúvida. Qual que é a diferença entre trombo e coágulo? Muito bem. O coágulo é quando acontece fora por exemplo, o pós-morte é coágulo. Sangue que você tirou do paciente, limpou em frasco heparinizado, ele coagula. O trombo é quando ele acontece em vida dentro de um vaso. É a mesma coisa. Só que o trombo, como ele está em vida, normalmente você vai descobrir nele sinais de reabsorção, de recanalização. Enquanto o coágulo, tanto que o tempo de coagulação é uma medida simples, você vai medir quanto tempo demora o sangue que você põe naquele tubo para coagular. Né? Então, a diferença entre trombo e coágulo é simplesmente com efeito quando o indivíduo está vivo e dentro de um território endotelizado. Toda vez que você tira o sangue e coloca numa máquina extracorpórea, ou você coloca um catéter que você puxa sangue e ele entupiu a ponta de um catéter, a ponta de uma agulha, isso não é um trombo, a gente chama de coágulo. Entendeu? Muito bom, isso se chama alergia ao saber. Isso é também comum acontecer, porque ele vem, né, e vai dando uma aflição nasal e acaba levando a... Então, o que na hemostasia primária, o que você vai ter é um sanduíche de plaqueta. Na coagulação, na hemostasia secundária, em cima da plaqueta, a ideia é colocar um manto de fibrina, né, e colocar uma cola biológica para... E toda vez que a fibrina polimeriza e faz essa malha, nós chamamos isso de trombo. Na verdade, os patologistas antigos chamavam de trombo branco, esse trombo plaquetário, esse trombo que tinha predomínio de hemostasia primária. Hoje ninguém faz mais isso. O que explica a trombofilia no câncer? No câncer, por que você tem trombofilia no câncer? Primeiro, porque faz parte da estratégia do câncer invadir vaso. Jogar fatores que destroem vaso e, consequentemente, você ativa o organismo ao perceber que tem vaso sendo lesado, ativa o mecanismo de coagulação. Alguns outros cânceres vão além disso. O câncer de próstata e o câncer de pâncreas, notavelmente, eles colocam algumas proteínas no plasma que, por algum motivo, ativam, têm homologia com fatores de coagulação. Então, tanto que uma das manifestações, só pergunta boa, porque uma das manifestações paraneoplásicas mais frequentes são alterações ou trombofilia ou alterações de comportamento. São estados de ausência que significam pequenos infartos cerebrais. Quer dizer, alteração de comportamento súbito num paciente em faixa para ter câncer, você tem que procurar um câncer sólido. Por outro lado, os cânceres de sistema linfático e as leucemias, elas cursam ao contrário. Elas cursam com uma deficiência de coagulação. Tanto que algumas leucemias de curso crônico, leucemias crônicas, quando você invade a medula óssea, um tanto que você não produz mais plaqueta, você começa a ter, então, sinais de fenômeno de trombose e de hemostasia estarem prejudicados. Tanto que epistaxe, hematoma, petequias podem ser sinais de uma neoplasia do tipo leucemia linfoma.
Tá bom? Então, primeiro conceito aqui, hemostasia primária e secundária. Tá? Uma envolve mecanismos locais, a outra se segue com a ativação da cascata de coagulação e formação de uma malha de fibrina, consequentemente um trombo. E o segundo conceito, que nem sempre trombo é doença. Né? Pelo contrário, a regra do trombo é trombose é um mecanismo normal. Ter um trombo não é está doente. Tá? Então, vamos analisar o seguinte, né? Você tem, então, o que na hemostasia primária, a gente vai ver que a plaqueta ela vai reconhecer áreas de lesão endotelial e ela vai virar de uma bolinha, que a consistência da plaqueta é quase como se fosse de vidro, é como se for a mecânica da plaqueta normal, o síntese dela é extremamente resistente. Aí ela começa a ter uma mudança, vai ter uma transformação de gel, assim, vai vir um chiclete. Né? E vai também modificar o seu sítio, ela tem que mudar o citoesqueleto para ela poder cobrir a maior área possível. Né? E aí você começa a ter, ela libera ADP e tromboxana 2 que estão dentro dela para recrutar novas plaquetas. A primeira fase, então, é uma vasoconstrição reflexa, depois você tem a adesão de plaquetas. E depois, se não funcionar, você vai ver que existe uma exposição de fatores que estão na membrana basal, que é o fator de von Willebrand, e alguns fosfolípidos da membrana basal, que vai, então, ativar a cascata de coagulação, levando, então, a essa formação da malha de fibrina. E aí você tem que, no momento que se ativou a hemostasia secundária, imediatamente você tem que ter um pé no freio. Você tem que ativar a anticoagulação simultaneamente, principalmente nas regiões ao redor daquele trombo que não estão necessitando de terem essa cola. Isso é feito por fator, né, de transformação da plasmina, né? O que você vai pegar plasminogênio vai ativar a plasmina. Você vai ter, então, o inibidor da ativação do plasminogênio e você vai ter a nitrobina 3. A proteína C reativa, que é uma coisa que você vai medir muito em estados inflamatórios, também é anticoagulante. Você tem a proteína S, que é feita pela própria plaqueta. Sem a tomomodulina, tem prostaglandina 12, prostaglandina PGI2, você tem o óxido nítrico, que é sintetizado pelo endotélio, e a DPase, que vai simplesmente quebrar o ADP que a plaqueta está liberando, para que você evite que novas plaquetas sejam grudadas. Nós vamos chegar melhor nisso. Só quero dizer que a gente tem uma hemostasia primária, primeiro uma reflexa, depois plaqueta, depois coagulação, e ao mesmo tempo, quando se ativou a coagulação, você tem que necessariamente ativar a anticoagulação. Não é só a coagulação que se ativa os dois lados. Então, como é que funciona, né? Isso aqui está no livro do Robbins. Então, você tem endotélio íntegro. Vamos supor que você tem uma placa de ateroma aqui, gordura depositada, ou a ponta de um catéter, ou uma bactéria que lesou aquela região, ou uma toxina, picada de cobra, coisas que destroem o endotélio naquela região. Uma protease de alguma bactéria do estáfilo, né? Ou um tumor que esteja infiltrando aqui. Né? Então, o que acontece com o vaso? Você tem um reflexo local. O próprio músculo liso, né, ele é através de estimulação de receptores colinérgicos do próprio vaso, você vai ter essa vasoconstrição reflexa. Né? E aí, a própria lesão do endotélio, ela vai sintetizar endotelina, tem uma família de proteínas que o próprio endotélio secreta, que quando ele sente que perdeu o amiguinho do lado, quando as junções do endotélio, que são do tipo tight junction, estão ali, ele ativa a liberação da endotelina naquela região, fazendo então o quê? Vasoconstrição. Isso acontece segundos depois que houve uma lesão. Acontece segundos.
E aí a tendência, ao mesmo tempo que você começa a sintetizar isso, antigamente, quando eu estava na faculdade, no tempo que ainda tinha a lama do dilúvio, estava ainda úmida, a gente via, eu aprendia que esse buraco aqui ia ser tapado pelos vasos, pelas células endoteliais que estão aqui do lado. Como se fosse a gente usava o mesmo mecanismo das mucosas. Haveria então a célula do lado, iriam dividindo para fechar, mas não é isso. A maior parte do reparo vem de precursores de célula endotelial que estão circulantes. Então você tem células tronco, células endoteliais pouco, que reconhecem isso, grudam e você vai repor. Tanto que hoje, um dos marcadores de risco cardiovascular é medir por citometria de fluxo a quantidade, o estado de ativação dos precursores de células endoteliais. E mais, quando você tem uma lesão de endotélio que está sempre precisando de reparo e está provocando então necrose ou apoptose das células endoteliais, elas funcionam como sob a forma de micropartículas de resto de endotélio que está circulando, e se reconhece na circulação. Por que isso? Porque a maior parte dos trombos que faz matar você, das tromboses que vão matar para você, eles são frutos não da placa que você vai lá, faz uma cine-anjo e está um estreitamento. Isso é um fator. Antigamente tinha que achar que o vaso, que a cine-anjo resolvia o problema do risco de infarto do miocárdio. Então você vai lá para um stent e abria e resolvia. Mas tem aqueles caras que fazem, aí começou a aparecer um monte de gente que fazia cine-anjo, o cara falou, você está legal, tchau. Ele ia para casa, um dia depois, clau. E aí se criou o conceito de placa instável. São placas, são lesões de parede, às vezes que não causam uma obstrução muito grave e que tem um processo inflamatório e de repente aquela inflamação causa uma espécie de aneurisma dissecante, uma lesão, um colapso do endotélio naquela região, levando então a uma trombose localizada e rápida. Porque quando o indivíduo tem uma obstrução fixa da coronária, ele vai ter angina, ele anda, começa a ter dor, toma isodil, melhora. Esse indivíduo não tem uma morrida assim rápida, assim, não dá tempo dele chegar lá e ter uma obstrução fixa e você faz uma ponte. O dele é aquele indivíduo que de repente tem um vaso aparentemente normal, nunca teve angina na vida, nunca deu sintomatologia da isquemia e dá aquela morrida rápida. A morte súbita do indivíduo jovem, do indivíduo que está praticando esporte, do indivíduo que tem sem sintomatologia anginosa prévia, desenvolve uma obstrução arterial ou uma AVCzão. Né? Então, por isso que você vai fazer parte hoje, a faculdade já faz, né, mas que você vai começar a medir restos de endotélio, ou seja, quanto de endotélio está sendo obstruído, ou estado de ativação das células tronco precursoras que vão, ou seja, quanto você tem que ativar para estar tapando o buraco em algum lugar. Bom, então, uma vez passada essa vasoconstrição, você começa a ter então, a plaqueta está circulando, e aqui eles fizeram sob a forma de bolinha, depois ela vira um hambúrguer, tá vendo? Ó? A transformação de croquete para nuggets, o croquetinho de bola para nuggets, é fundamental. Ela espicha, ela tem alterações da reologia dela, das propriedades viscoelásticas da plaqueta, ela aumenta a adesividade, ela começa a aumentar um monte de receptores para reconhecer as moléculas do fator de von Willebrand, que estão logo na porção superior da membrana basal, logo abaixo da face basal do endotélio. E aí você começa a ter, então, essa mudança da plaqueta e a ativação com liberação de grânulos já pré-formados. A plaqueta já tem isso guardado dentro dela, o ADP e o tromboxane A2. Com isso, ela lança um sinal de fumaça, um pedido de SOS, que chama novas plaquetas. Tá? Porque essas plaquetas que estão, quando você faz o primeiro filme, as plaquetas circulantes não vão conseguir enxergar a membrana basal.
Então ela tem que lançar um segundo sinal de fumaça sistêmico. E aí você começa então a fazer essa pilha de plaquetas. Né? E isso leva então, se tudo correr bem, acabou por aí. É isso que a gente faz todo dia. É isso que a gente, toda hora que senta, toda hora que dá uma topada, toda hora que bate o cotovelo, na hora que você dá um abraço mais caloroso em alguém, você está lesando vaso e as suas plaquetas estão resolvendo a questão. Isso acontece, e por isso a gente sabe disso. Quando você tem plaquetopenia por uma leucemia, você começa a ter hematoma onde você nunca teve, por coisas prosaicas. Tá? Então isso está acontecendo agora, nesse momento, com todos nós. Mudou? Professor, alguém que tenha pressão alta, por exemplo, poderia fazer com que essas plaquetas se descolassem e aumentar uma probabilidade de formação de trombos ou não? Não, a pressão, se você não alterou o regime de fluxo, não tem, o que a pressão vai fazer é que o endotélio vive menos. Todo hipertenso, o endotélio é uma célula que dura em torno de 3 a 6 meses. Como é que a gente sabe disso? Tem estudos que você faz em bicho, mas o mais importante é quando você faz uma quimio, uma radioterapia no indivíduo. Existe uma complicação da radioterapia de lesões de tórax, que é a pneumonia actínica, que a gente chama, né? É uma lesão pulmonar, um edema pulmonar grave que você tem. Isso acontece entre 3 a 6 meses depois da dose de rádio. Porque você não consegue, às vezes, segurar, pegar só o tumor, né? Você tem hoje uns programas a parte de programação da radioterapia é bem legal, você consegue minimizar esse efeito. Mas isso vai acontecer assim, se der uma detonada naquele endotélio, naquele DNA, quando ele vai dividir para fazer um endotélio novo, né, no pulmão, ele não consegue. Aí então você vai ter áreas do pulmão que tem uma incapacidade de repor o endotélio. E aí você começa a ter essa lesão. Então o que a pressão arterial vai fazer é que em vez de ele durar 3 meses, ele vai durar menos tempo. E consequentemente, se ele tiver uma aterosclerose também, que toda hora está o endotélio está escorregando na gordura, perdeu os receptores adequados, você vai ter mais chance daquela área ficar desnuda e consequentemente ativar a coagulação. Agora, uma região de turbulência, tipo uma estenose valvar, uma placa que está sopro, né, uma obstrução de uma aterosclerose grave no membro inferior, que você vai auscultar, né, aquele atrito pode mobilizar essas plaquetas e favorecer a formação da hemostasia secundária. Então, só a pressão vai reduzir o tempo de vida. E a passagem de fluxo laminar para turbulento pode, de fato, constituir um fator de que essa hemostasia primária seja menos eficiente. Está claro? Muito bom. Vocês ainda estão aqui? Por que não muda? Muda lá? E outro terceiro conceito que eu acho importante vocês discutirem em casa é a trombose familiar ou conjugal. Vocês não está no livro do Robbins, porque ele não analisa a patologia, ele só analisa a patologia do meio físico ou biológico, ele não estuda a patologia. Talvez na psiquiatria vocês aprendem a trombose. Do lado tem um botão muito sensível, ele desliga. Como é que é? Tem um botãozinho. Ah, tá bom. Eu tinha desligado isso. Muito bom. Aí, nesse bolo aí de plaqueta, é que nem jogo de rugby, né? Cai um, depois vai juntando um monte, né? E esse jogo de rugby começa a fazer com que aquele sinal de fumaça que foi lançado para chamar novas plaquetas, começa a chamar, então, células vermelhas e neutrófilos, outros componentes, E nesse momento também você ativa
os mecanismos de coagulação secundária que vão fazer uma malha de fibrina, esse chamado trombo recente. É um trombo que pega, tem um sanduíche de plaquetas, várias camadas de plaquetas, e você tem uma malha de fibrina que aprisiona células brancas circulantes, principalmente neutrófilos, e também células vermelhas. E vão ajudar a fazer e essa malha vai costurando esses elementos, fazendo com que a probabilidade de serem deslocados, por exemplo, pelo fluxo, quer dizer, fixando esses componentes do plasma, de células circulantes, dentro dessa malha de fibrina, como se fosse uma rede de pescador, como se fosse um sistema de contenção. Bom, isso aqui eu me recuso a explicar, porque eu lembro, estudo para aula e esqueço quando está no banho depois. E assim acontecerá. Mas você tem que saber que existe duas vias de coagulação, que tem mecanismos que vão convergir até você ter a ativação do fator 10, para o fator 10 ativado, que é dependente de cálcio. Aliás, lembra que a plaqueta joga cálcio no meio, porque ativa essa fase da coagulação. Uma que é quando você tem lesão tecidual, ferimentos, trauma, tumores infiltrando, fixação de tudo que um abscesso. Esses são fatores que entram através do fator 7, que vai virar fator 7 ativado. E tem uma outra, que é um sistema que vai da lesão, onde a ativação não depende de lesão tecidual, mas, por exemplo, da presença de toxinas, por exemplo, a coagulação intravascular disseminada. Você tem as duas, quer dizer, toda essa divisão não é arbitrária. Pega, por exemplo, uma CVD. Você vai tendo lesão de endotélio, porque os órgãos, a sepsis vai fazendo com que a vida média dos endotélios, as toxinas lesam o endotélio diretamente, então você ativa o fator extrínseco, mas você ativa também, além da lesão endotelial, acontece aquela coisa que todo mundo teme. Você tem um fator circulante que ativa a coagulação. Então, essa é a trombofilia da proteína do tumor de próstata que cai na circulação. É a trombofilia secundária a uma septicemia, por uma presença de um lipopolissacarídeo, de uma neurotoxina qualquer que pode fazer isso. A trombofilia do veneno de cobra não é só onde teve a necrose induzida pela toxina, mas porque faz parte da estratégia desses animais detonar o indivíduo para que ele não consiga fugir, fazendo então trombose em vários lugares. Né? Então existe esse sistema que depende então da ativação já diretamente do plasma, sem a necessidade de você ter uma lesão endotelial. Tá? E isso também está relacionado com alguns indivíduos que têm trombofilia familiar, que eles têm, por exemplo, alterações desses genes aqui, todos, né, para dentro. Você vai fazer parte da propedêutica do nível de ter uma trombose venosa profunda, ou ter uma tromboembolismo pulmonar, uma análise disso. Se existem fatores, mutação do fator de Leiden, o lúpus eritematoso sistêmico, ele pode fazer anticorpo contra alguns inibidores da coagulação. Então, trombofilia faz parte, por exemplo, de uma das manifestações de doença autoimune, por exemplo. Então, isso é um fator importante. E aí você começa, depois que você vai... E todos esses mecanismos, toda essa fase, ela tem mecanismos redundantes de controle, para botar o processo aonde for preciso. Porque, em geral, o fator de potencialização em cada fase dessas é da ordem de 10. Você vai aumentando, é uma cascata que vai ampliando 10 vezes. Então o produto para ativação de um fator, do fator de Hagman, por exemplo, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma progressão geométrica de fator de ordem 10.
Você vê quantas moléculas de trombina você vai transformar. Então, essa é a história. Isso aqui vocês têm que saber. A única coisa que talvez importa é que esse aqui começa com fator 12 e esse aqui começa com fator 7, perdão. E você vai ter provas por isso que as provas de coagulação, vocês vão medir fatores, né, o tempo de trombina, né, ativação de trombina, você vai medir essa via predominantemente. Fator 7 vai medir, consumo de fator 7 vai medir essa via predominantemente. E vai ter provas que vão ser, o tempo de protrombina é um marcador inespecífico de coagulação, independente de qualquer via. Então, toda a parte de bioquímica de sangue, para coagulação, vocês têm que saber, basicamente, no coagulograma, distinguir essas 3 vias. Pois não. O que ativa ali a via intrínseca? É a conversão de pré-calicreína e calicreína ou algum outro? Vários fatores. Né? E essa ativação de pré-calicreína para calicreína é a ponte de convergência entre inflamação e coagulação. Porque tanto a via do complemento quanto a via da inflamação estão ligadas. Então, se você tem uma inflamação, você começa a fixar mais complemento, você começa a ter mais uma trombofilia. E lembra que tem uma coisa aqui que eu mostrei, que é, cadê a proteína C? Proteína de fase aguda. Que no fundo não é uma proteína inflamatória, é uma proteína que está medindo a inflamação pela sua ligação entre a via intrínseca com a via da coagulação. No fundo, esse é o mecanismo pelo qual a proteína C reativa é ativada no processo inflamatório. Embora a proteína C reativa, além dela ser anticoagulante, ela tem um potencial opsonizante de micro-organismo. A proteína C, ela reconhece, ela consegue se ligar algumas glicoproteínas da membrana de bactérias e vírus, fazendo parte, então, do mecanismo de imunidade inata. Quer dizer, quando você tem proteína C ativada, ela sai procurando coisa para grudar. E uma das coisas que ela gruda é a membrana do micro-organismo. São chamadas defensinas, né? Você viu que eu estudei, né? Na verdade, nós combinamos, eu vou confessar, nós combinamos com os alunos perguntas típicas para parecer erudito, você entendeu? Então, geralmente, o rodapé do livro, essas coisinhas, a gente combina para parecer que eu sei. Isso acontece muito, vocês podem combinar isso em festa, por exemplo, né? Em que vocês estão numa festa com família, estão com outros médicos. Você sabia que né? Nossa, você começa a falar de assuntos de maneira que pareça natural você saber a cascata da coagulação. Por exemplo, você pode fazer, estão conversando sobre o Carlinhos Cachoeira. Cachoeira é uma forma de cascata. Aí o outro fala, por falar em cascata, você sabe que a via de coagulação tem duas. Eu acho importante você passar por erudito sem causar nenhuma ideia que você está forçando o assunto. Entendeu? Essa é uma dica que eu dou. Parece natural levar o assunto para a cadeia de coagulação, todo mundo vai dançar e vai falar, nossa, como esse cara é sabido, né? Vale a pena ter meu filho médico, né? Bom, aqui está, essa fotografia aqui eu coloquei por razões históricas, que é a micrografia que deu o prêmio Nobel para o Palladio, quando ele descobriu, na época era o domínio da microscopia eletrônica. E ele queria saber como é que você troca, como é que o endotélio gruda, passa uma coisa de dentro para fora. Como é que você faz troca metabólica? Através de aquela ideia que o endotélio contrai, só em condições muito patológicas. A troca não faz por passagem transendotelial, faz por passagem, não é interendotelial, ela é transendotelial. Como é que passa isso? E a grande sacada dele foi que existe um transporte vesicular. Essas vesículas, está vendo? Essa aqui gruda nessa, essa aqui gruda nessa, então sai daqui, entra por aqui, através de túneis intracitoplasmáticos no sistema vesicular.
Isso que na hora era descoberto, o papel dessas vesículas, como sendo apenas um fenômeno de troca, como se fosse um mecanismo de transposição de um lado para o outro, depois se descobriu que a maior parte das proteínas do controle de coagulação ocorrem em um determinado grupo das vesículas, não é para transporte, é para guardar substâncias que ativam ou inibem a coagulação. Quer dizer, já pré-formados. Então, nem toda vesícula é transporte pinocítico. Aliás, a maior parte, dependendo do órgão, a maior parte, na horta, por exemplo, não tem sentido você vai fazer transporte transarterial de muito pouca coisa. No mesentério você consegue imaginar, no intestino, que você vai transportar muita coisa. Mas na horta, muito desses grânulos vão ter o óxido nítrico sintase, a casinha dela é aqui. A endotelina 1 mora aqui. Né? Dá para fazer uma série, né? Um filme, tipo aquele Sex and the City, a endotelina mora aqui. Né? O pecado mora ao lado, como era Marilyn Monroe, né? E aqui você vai ver o endotélio no scanning, né? Mostrando como é que o sangue enxerga a gente, viagem ao corpo humano. Outro filme, né? Geralmente são cápsulas, cientistas que se miniaturizam, vão numa pequena nave espacial, intrasanguínea, para tirar um tumor que não dá, salvar alguém, e são atacados por anticorpos, por bactérias, não tem essa... É um filme de terror, o terror que nós temos de nós mesmos a gente coloca nesse filme, o alto medo, né? O alto pavor, né? Mas quando você entrar na nave, você vai ver isso aqui. Então, para algum de vocês que quiserem ser um cientista, salvador, de pessoas que têm doenças incuráveis, que só podem ser atingidas por nano-cientistas, esse é importante essa formação, vai saber qual a especialidade de vocês no futuro, né? E aqui você tem o trombo, né? The Big One, coronário, ó. Foi aqui que a coisa aconteceu, ó. Cortou a coronária direita, tem um lado, do outro lado, e aqui no meio, o trombo. Você reparou que o vaso não está muito detonado, tá vendo? Não tem placa, não tem aquele estreitamento anatômico. Essa é a placa instável. Essa é uma pequena lesão do endotélio. Tem muita gente que achou, uma época teve uma teoria, que ainda está vigente, que uma parte dessas placas instáveis é gerada por bactéria, por inflamação bacteriana do subendotélio. Se pensou em clamídia, se pensou em uma série de outros bichos que são infecções, não são muito patogênicos, mas conseguem resistir muito tempo em lugares inóspitos. Então, porque de vez em quando você faz as PCR e sai bicho daí. Agora, se o bicho é causal ou não, que a gente não sabe. Porque essa malha de fibrina, o que você faz para cultivar a célula? Não dá um meio nutriente com plasma, enriquecido com proteína? Qualquer coisa que estiver passando, o brilho aí cresce, não quer dizer que ele seja a causa. Né? Da mesma forma que a cama não é o lugar mais perigoso do mundo, visto que a maior parte das pessoas morre deitado. Então, quer dizer, se você for fazer uma análise, você pode concluir que a cama é o lugar mais mortífero do mundo. Se você ficar de pé, você não morre. O biombo, por exemplo, quando coloca no TI um biombo, quer dizer, para os outros que não verem você, ou seja, quando ele está muito grave, você põe um biombo para os outros não verem. Mas o biombo não está matando a pessoa. Você pode imaginar um filme biombo assassino, alguma coisa, mas não é assim. Então, a gente não sabe se essa infecção que tem nessas placas instáveis é causa ou consequência, mas tem muita gente que acredita nisso. Se for um bom negócio, porque você reduziria o risco de doença cardiovascular com antibiótico e teria uma chance de reduzir essa mortalidade em gente jovem. Né? Então, é um caminho para ganhar o prêmio lá em Estocolmo. Né? Tá aí. Então, qual que é a história, né? O que o endotélio faz para regular a coagulação? Ele tem coisas que facilitam a trombose e coisas que inibem a trombose. Porque você quer que a trombo seja só aqui e não ocorra aqui. O objetivo do trombo é que ele fique parado nesse cantinho aqui que está lesado e que não progrida para cá. Então, quando você ativa a coagulação aqui, o endotélio do lado vai necessariamente ampliar a ativação desses outros fatores anticoagulantes da vizinhança. Isso se faz por conversa paracelular.
mecanismo parácrinos de comunicação. Então, o que acontece? O endotélio, o fator de von Willebrand, ele não está só na membrana basal do endotélio, está dentro do endotélio. O endotélio pode secretar fator de von Willebrand. Por quê? Para aparecer, quando você tem quando você tem fibrina aqui dentro e a plaqueta não consegue mais enxergar, você finge que aqui é membrana basal, secretando o quê? Fator de von Willebrand naquele local. Tá? E aqui você tem e aí você, uma vez que você ativou esse sistema de von Willebrand, grudado, e você vai começar o endotélio começa a expressar alguns antígenos que são muito parecidos com a membrana basal, ativando então a via extrínseca da coagulação. Como se ele fosse uma lesão tecidual aqui dentro. Do outro lado, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer antitrombina, ele tem que fazer prostaglandina 2, você tem que fazer óxido nítrico, você tem que ativar o fator tissular de ativação de plasminogênio, você vai ter que jogar proteína C, né, para você inibir a coagulação. Então, tudo isso vai fazer com que o objetivo é que o endotélio, no mesmo vaso, lado a lado, exiba duas características distintas. Coagulação, onde tem que coagular, e anticoagulação para evitar uma coisa chamada progressão do trombo. Ou seja, não quer que o trombo ocorra aonde não precisa ter trombose. Estamos indo bem ou não? Até agora, tá? Então, paradoxalmente, quando você analisa o número de substâncias que favorece a trombose em comparação com aquelas que têm a antitrombose, o endotélio tem um repertório antitrombótico maior do que o trombótico. Os mecanismos de anticoagulação são mais redundantes do que os procoagulantes. E a lógica é a seguinte, a ausência do endotélio já ativa a coagulação por si mesmo. E o barato do endotélio é fazer com que aquilo não progrida para a região onde tem endotélio. Por isso que o endotélio está mais capacitado a inibir a trombose do que favorecer a trombose. Então tem um monte de proteínas e de sistemas redundantes que inibe tanto a ativação de plaqueta, como inibe a cascata da coagulação e também que aumenta faz fibrinólise do trombo formado. Quer dizer, se o trombo passou do limite dele, ele vai lá e vai digerir. Então ele inibe tanto a adesão plaquetária, quanto a ativação da cascata de coagulação localmente, como também remove, lisa. Tanto que esse projeto feito o exame que você vai perguntar se alguém tem uma tromboembolismo pulmonar, e se tem um indivíduo com dispneia, sibilo, em início agudo, você vai pegar um dímero B, que é um produto da fibrinólise. É um oligopeptídeo, né, que é resultante da quebra da fibrina. Por isso que toda vez que tem dímero B aumentado, significa que você está tentando destruir um trombo que passou da conta, que passou do tamanho adequado. Significa que o endotélio teve que estar secretando proteínas para destruir um trombo que não devia estar, que já passou dos limites que lhe foram impostos. Está aí a razão de você pedir dímero B num sistema na propedêutica de dispneia de início agudo, em pessoas com raio-x muito pouco alterado, mas com sinais de dessaturação. E aqui está a plaqueta, que ela parece tímida ao redor de tantas hemácias, mas é assim que ela aparece. Né? Plaqueta, eu falei muito da plaqueta, agora vamos analisar a plaqueta. Ela está aqui grudadinha, né? Ela tem essa maneira de se empilhar, né? Aquela manobra de show de rock, né? Que uma cai
Não tem alguém que vai encher de rock e fica louco, cai, o pessoal vai levando eles assim. Esse é mais ou menos o espírito plaquetário, né? E daria para fazer em conjunto os plaquetas radicais ou alguma coisa que daria para fazer um concurso desse tipo. Aqui você vai ver que ele tem dois tipos de grânulos que trabalham ela ajuda a fazer adesão ao endotélio, para a plaqueta grudar, para reconhecer membrana basal. Ela já tem fibrinogênio e fibronectina, ela tem fator da cascata, por isso que lembra que começa da cascata da lesão da via extrínseca. Você tem um fator que é ligante com a heparina, para você inibir a ação da heparina na hora que você para favorecer, impedir a dissolução do trombo. Você tem um fator de crescimento derivado de plaqueta, que é muito importante quando você for começar a fixar esse trombo com colágeno. Você precisa ter um fator de crescimento para fazer com que vasos e que colágenos entrem para dentro do trombo para ele poder sofrer o processo chamado de incorporação à parede. Aquele trombo vai virar tecido. Vai virar cicatriz, então você precisa ter um fator de crescimento. E você tem outro fator de crescimento que é o TGF-alfa. E aqui você tem ADP e ATP, que são ativadores de novas plaquetas, cálcio, que é um fator importante da via de coagulação, principalmente quando você junta em fator 10. Você tem histamina, serotonina e epinefrina, que são substâncias. Aqui vai ajudar a vasoconstrição. Serotonina e histamina vão fazer vasodilatação. São dois mecanismos opostos que a plaqueta pode desenvolver. Ela pode... Oi. Qual seria o sentido de fazer vasodilatação num caso de que você está precisando fazer um trombo? Uma das possibilidades é lentificar o fluxo. Passar daquela fase de constrição que você não consiga fechar, no momento que você aumenta o calibre daquele vaso, o que acontece com a velocidade do fluxo? Vai cair. E, consequentemente, as células que estiverem passando vão ter mais tempo de grudar. Muito bom, então esse é o barato, né? Aí eu estou vendo a ativação do endotélio e as plaquetas favorecendo então o sistema de coagulação extrínseca, né? E aqui você tem os FDPs, Fibrin Derived Degradation Peptides, ou products, que um deles é CND sob a forma de dímero D, e que é um importante fator de inflamatório. Muito bem. Vamos lá. Sangrou. Né? Quem já não passou por isso? Está aqui. Você teve que dar ponto, só vai dar. A razão do ponto não é hemostasia, é cicatrização, é reparo da função. Tanto que quando vocês vão dar ponto no PS, a maior parte das pessoas que estão chegando com o corte já parou de sangrar. Em geral, toda vez que a gente corta, a gente dá um apertão, né? Põe um negócio ali e depois de um tempo já fechou. Então, você vai decidir a sutura nunca é para sangrar, nunca é para evitar sangramento. Numa lesão de pele, é para, se o corte for grande, você sentir que não vai dar uma cicatriz, não dá segunda, ou vai demorar muito para fechar por segunda intenção, você dá um pontão aí. Isso aqui é outro sinal de outro lugar, então isso aqui é PSC, né? Isso aqui é PS oftalmo, hemorragia retiniana na hipertensão arterial maligna. Você vai olhar, a retina é um dos poucos lugares que você vê microcirculação ao vivo. Então, quando você vai ver, por exemplo, no diabetes grave, você tem glicação de proteína, você muda conforme a estrutura quaternária da proteína, os vasos ficam espessados e tem um brilho diferente. São as artérias em fio de prata, artérias em fio de cobre, que marcam diferentes níveis de fibrose dos vasos. Na retinopatia diabética. Na retinopatia, na hipertensão maligna,
uma das coisas que você vai ver é hemorragia retiniana, aquelas picos hipertensivos cavalos. Você vai uma verdadeira, assim como você tem aneurisma de aorta, você tem ou dilatação, ou então ruptura mesmo de pressão, e você começa a ter perda de visão, escotoma, descolamento de retina, com esse tipo de coisa. Aí você vai com laser e dá uma costurada aí. Isso aqui é uma discutir a relação, né? É uma discussão de relação ao estilo goleiro Bruno, né? Que é, digamos, uma agressão com hematoma. Isso é típico hematoma, né? Hematoma de parte mole, né? Com lesão, inclusive do globo ocular subjacente, com hemorragia do globo, né? Isso aqui está associado a uma explosão do globo ocular, né? São diferentes pontos de vista, né? Hemorragia subaracnoideia. Outra manifestação de... Aquilo que se vê na retina acontece com mais frequência onde? Na cabeça. Cefaleia aguda, alteração de consciência e sinais de hipertensão intracraniana, sem uma localização preferencial. Ou seja, todo indivíduo que entrar para vocês com um diagnóstico de cefaleia aguda, às vezes o indivíduo olha para trás, parece que alguém deu um tapa nele, não bateu com às vezes o indivíduo eu estava andando, de repente alguém me deu uma pancada na cabeça, ninguém deu. A pancada não veio de fora para dentro, veio de dentro. Você tem uma estimulação meningia localizada com instalação muito abrupta e parece às vezes um trauma. Então, você olha para fora, não tem nada, não tem nenhuma lesão de um galo, nenhuma lesão subgaleal. Você vai ver, isso é indicação formal de tomo. Qualquer indivíduo com cefaleia aguda, mesmo que não esteja localizando, então você não precisa ficar torto, nem parar de mexer para ter hemorragia. Aliás, nessas regiões embaixo, na base do crânio, onde acontece muito, aqui seria o cerebelo, né, que seria o incus temporal, né? Você tem isso aqui depois, o ruim disso é que isso aqui começa a comprimir áreas vasomotoras, centro respiratório, não é bom, né? Então isso aqui é só para mostrar que é um hematoma. E eu mostrei 2 áreas de hemorragia, né? Importante. E é isso. Alguém tem alguma pergunta?